atuar e dirigir na exposição da sua palavra. Muito bom dia. Bom dia. O convite chegou pela voz do pastor Tiago, mas eu quero crer, pela fé pelo menos, que os irmãos não se importam, que o pastor me tivesse convidado, embora a grande maioria não me conhece, mas depois, se no fim ficarem zangados com o pastor Tiago, acertem com ele, está bem? Acertem com ele. É um privilégio para mim estar aqui esta manhã convosco. No percurso, quando estávamos aqui a aproximar, eu perguntei à minha mulher se ela se lembrava de termos vindo a um casamento que aconteceu nas instalações desta igreja há muito, muito tempo. Alguns de vocês que estão aqui não eram nascidos. Eu já estive uma vez numa atividade com a Igreja da Ramada, mas não aqui. Num culto é a primeira vez que eu estou aqui convosco e é com satisfação, mas como fomos levados a pensar no tempo de cânticos, o assunto não somos nós. O foco não está em nós, nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus e eu, especificamente neste momento, tenho como responsabilidade levar-vos a refletir sobre a palavra de Deus. E então vamos abrir a Bíblia. Vamos deixar que nos próximos minutos a nossa direção esteja então focada na leitura, na escuta da palavra de Deus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. E aquilo que eu proponho para a nossa leitura neste momento são então os versículos 18 ao 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 até 25. Ora, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, portanto, Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mais à frente o texto, no versículo 19, diz-nos: Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O evangelista João faz um comentário aqui dizendo: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus volta à narrativa e diz-nos no 24 e 25: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar. Reina, Senhor, neste momento, nos próximos minutos. Reina na minha vida, no meu ser, na minha capacidade de com fidelidade expor com clareza a Tua palavra e nos meus irmãos que me escutam em entendê-la e, acima de tudo, em assimilá-la para que ela se torne em obediência e vida na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no domingo mais próximo do Dia do Pai. Pela data do calendário, o Dia do Pai é 19 de março. Mas, por sinal, aquilo que está-se a passar na vossa igreja passa-se o mesmo nas 3 igrejas da qual eu faço parte da equipa pastoral com outros 2 colegas. Nós estamos a celebrar neste domingo o Dia do Pai.
E eu quero imaginar o pensamento de alguns de vocês. Ora, é o dia do Pai e o pastor está a propor a leitura de um texto de Natal. Que confusão vai na cabeça dele. Sim, nós estamos habituados a ler e a considerar este texto por ocasião do Natal. Mas se eu vos disser, irmãos, que a ideia que eu quero que guardem neste domingo, por exemplo, se tiverem que falar com alguém que por alguma razão não está neste momento no culto, e a pessoa vos perguntar qual foi o assunto da pregação, se tiverem então que acertar as contas com o pastor Tiago, dizendo, má decisão ter convidado aquele pastor, e ele perguntar, mas então do que é que ele falou? Eu gostaria que o irmão, a irmã, guardasse a seguinte frase: Pai, presente e participativo. Pai, presente e participativo. São 3 P's. PPP. Não é parceria pública ou privada, mas é pai, presente e participativo. E acrescenta, por vontade de Deus. Então, se a irmã, se o irmão, se o amigo, se a amiga guardar esta frase, guardou a ideia fundamental que eu quero transmitir esta manhã. Pai, presente e participativo por vontade de Deus. Não é porque fui constrangido a, não é porque a tradição me obriga a, é porque eu tenho consciência que Deus, que é o Criador de tudo, que é aquele que define o padrão para tudo, Deus manifesta em diversas maneiras e em diversos momentos do texto bíblico que a vontade dele é que o Pai seja alguém presente e participativo. E eu escolhi este texto porque no momento, porventura, mais surpreendente, eu vou ver isto. Que quando Deus está a implementar o seu plano de nos salvar em Cristo Jesus, Deus envia, a Trindade envia, se quiserem, Jesus Cristo à Terra, encarnando, tornando-se como um de nós. E como nós sabemos da promessa lá desde o Gênesis, Jesus seria descendente da mulher. Então não era preciso um pai. Sim, porque Deus poderia ter tratado desse assunto apenas Ele, se quiserem o Espírito Santo, e Maria. O pai não faz cá muita falta. Às vezes disso hoje em dia, algumas senhoras, seguramente não desta igreja, dizem às vezes os homens não fazem falta nenhuma. Às vezes até só atrapalham. Se a irmã já disse isso, este é o momento de confissão e arrependimento. Porque se a irmã disse isto, é porque a irmã não tem reparado aquilo que eu quero trazer à sua consideração. Deus vai intencionalmente agir para que haja um pai presente e participativo, porque essa era a vontade dele. É muito interessante, sentando-me onde eu me sentei durante o tempo de cânticos, eu naturalmente estava a olhar para a frente e alguns diriam as circunstâncias, eu vou dizer, Deus presenteou-me com uma visão interessante. Eu estava sentado no enfiamento da bateria e o nosso irmão que estava a tocar a bateria tinha ao seu lado, é o filho, certo? E achei muito interessante. Nós os três, eu, a minha esposa que está ali e a nossa filha mais nova, reparamos os três no pormenor. O filho queria estar ao pé do pai, o pai tinha que estar a tocar e ele encostou-se. Pois eu tinha uma outra imagem. Na fila, imediatamente à frente da minha, estava aquilo que eu penso que é outro pai e outro filho. Correto? A minha esquerda, no conjunto de cadeiras, acho que também está outro pai e outro filho. Fiquem descansados que mais à frente eu vi um casal. É filho ou é filha? Filho. Uau. 4 pais, 4 filhos.
Bom, se é dia do pai e o pregador está a falar de pai presente e participativo, eu já estou a ver algumas irmãs a dizer, bom, podia não ter vindo ao culto. Não é para mim. Antes de falar com as irmãs, quem é que está aqui que é pai? Gostava mesmo só de conferir. Ok, mão no ar. Ok, obrigado. Podem marchar. Então, seguramente, a pregação é para os irmãos e amigos. Quem é que está aqui que ainda não é pai, mas sendo casado não põe de parte a possibilidade de se tornar pai? Mão no ar, se faz favor. Quem é que está aqui que, sendo casado, ainda não é pai e não descarta a possibilidade de ser pai? Ok, significa que todos os casados já são pais. É isso? Ok, excelente. Quem é que está aqui que não é casado ainda? Portanto, não é casado ainda. Mas que admite a possibilidade de vir a casar e a tornar-se pai. Amém. Alguém levantou a mão com convicção. Irmãs, reparem nisso. Está bem? Ok. Também é para vocês. Está bem? Também é para vocês. Minhas irmãs, por um problema que está de alguma maneira já enunciado naquela projeção que estão a ver, a ausência do pai, eu trouxe dados estatísticos porque os americanos, não sei se está aqui alguém que é americano, os americanos têm esta característica interessante, eles gostam de fazer estatísticas. E têm uma vantagem sobre a maior parte dos povos. É que quando eles trazem a consideração algumas coisas, eles sabem do que estão a falar, porque investigaram. E a ausência do pai não é um problema só na América. A ausência do pai é um dos problemas que pode ser considerado transversal em todo o mundo. Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, Ocidente ou Oriente, África, Ásia, Américas, o que vocês quiserem. Países mais ricos ou países mais pobres, há um problema que vocês vão encontrar em comum. A ausência do pai. E por ausência do pai... sou eu que estou a fazer correr os slides, porque eu tenho isto aqui no bolso, e eu não queria ainda... Vamos ficar aqui. Por ausência do pai, a primeira ideia que nós podemos pensar é a questão da orfandade, que é o meu caso. Eu vivi com o meu pai. A última memória que eu tenho do meu pai, eu teria 5, 6 anos de idade. Nunca mais voltei a ver o meu pai. Então, ele vem a morrer anos mais tarde de se ter separado da nossa família, por causa da guerra, mas na realidade, a maior parte daquilo que eu me lembro da minha vida é sem pai. Orfandade. Mas e se eu vos disser que a minha situação acaba por ser melhor do que a de muitos rapazes e muitas jovens meninas? Porque eu pelo menos tinha uma explicação. O meu pai morreu. Até morrer estava na guerra. Existem pessoas que são órfãs de pai vivo. Alguém entende o que eu estou a dizer? Existem pessoas que vivem na mesma casa que o seu pai, mas não têm pai. Porque esse pai é omisso, é ausente, não participa, não se envolve. É aquele pai que se alguém, quando a criança está no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, a minha mulher é professora, a minha filha que está cá está a estudar para ser professora, e perguntem a ela quantas vezes ela tem reuniões de encarregados de educação e a metade dos presentes é o pai. Ok, a metade não, 1/3. 1/3 não, 1/4. Quantas vezes já te aconteceu, Dina, que numa reunião de encarregados de educação estava lá um único pai? Ela está a dizer várias vezes. O que significa que, minhas irmãs, e agora volto para vocês, infelizmente,
A maior parte dos homens tem sido educado por uma mulher. Entendem porque é que eu digo infelizmente? Não estou a criticar as irmãs, porque as irmãs ao menos fazem o vosso trabalho. Infelizmente é porque eles... Percebem porque é que eu digo que a minha situação mesmo assim foi melhor? Porque eu tinha duas coisas para dizer a mim mesmo quando eu sofria com a minha orfandade. Bom, primeiro, o meu pai está na guerra. Segundo, o meu pai morreu. E há jovens que lhes dói o coração, porque o sentimento é: o meu pai não se interessa por mim. Alguém entende o que eu estou a dizer? Então, minhas irmãs, o mudarmos esta história da ausência do pai envolve também assim, enquanto mãe. Porque, infelizmente, quem passa mais tempo com filhos rapazes acaba por ser a mãe e não os pais. Há exceções, graças a Deus. Isto para as mães. Então sim, fez bem em vir ao culto. Para aquelas que ainda não são mães, mas que têm muito amor para dar, que estão a pensar vir a casar-se. Minha irmã, escolha bem. A irmã já escolheu, não é? Eu percebi. Para aquelas que ainda estão no processo de escolher, minha irmã, deixa-me dar-lhe um conselho: escolha bem. Porque se a irmã, a jovem irmã, está a pensar escolher porque ele é alto, elegante, bem falante, forte, mas quando chegar à altura de ser pai, irmã, pense melhor. Pense melhor. Porque a vontade de Deus é que o pai seja alguém que é presente e que participe. Então, eu não me lembro, a minha mulher não me lembro se ela me fez essa pergunta quando nós namorávamos e noivávamos, mas eu quero te dar uma sugestão. Pergunta com a maior... Desculpem o mau português. Estou a ser gravado, não é? Vou dizer a mesma. Na maior lata... Jovem irmã pergunta: e quanto a filhos, qual é a tua ideia? E houve a resposta dele: não, ainda bem. A grande vantagem de nós olharmos para quem nos ouve é percebermos a linguagem não verbal. A pergunta não é número. A pergunta é: vais estar lá? Ou vais-me deixar a mim sozinha? Essa é a pergunta. Vais estar lá ou vais-me deixar a mim sozinha? Depois logo vemos. O assunto é para todos. O assunto é para todos. Os que já são pais, os que poderão vir a ser pais, quem é mãe, quem pensa vir a ser mãe. E sabem, há um provérbio, é dito que é africano, que vai mais ou menos assim: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Igreja Batista da Ramada, vocês estão a educar os futuros pais desta igreja. Todos vocês. Posso ter uma mãe? Ou não estão convencidos? Todos vocês, como comunidade, estão a criar uma cultura de paternidade e de parentalidade desta comunidade. Então, por exemplo, está uma irmã grávida, cheguem assim ao lado do pai e digam: então, vais assistir ao parto? Eu não consigo ver sangue, estou com medo de desmaiar. Vamos orar por ti. Esforça. Irmãos, se eu fiz erros na minha função como pai, vários erros, há coisas que entrego a Cristo em arrependimento. Mas se houve momentos em que Deus me deu a lucidez de tomar boas decisões, um dos momentos, por exemplo, foi quando eu decidi assistir o parto das nossas duas filhas. E irmãos que são pais ou que podem vir a ser pais, há uma coisa que tu não podes fazer na parentalidade: é dar de mamar.
A biologia não permite, por muito que ande aí partidos a dizer coisas estranhas e que eu ainda acredito em biologia e nós não fomos preparados para dar de mamar. Portanto, aí estás tranquilo em estar ausente. Mas no resto, por que razão não participarias? Não me sinto preparado. Já perguntaste à tua mulher se ela se sentia preparada antes de começar a tarefa? Não, mas eu sempre ouvi dizer que há um instinto materno. Qual é a passagem da Bíblia? Eu quando dei o título, quando transmiti ao pastor Tiago o título Pai presente e participativo por vontade de Deus, só me vinha à mente o fado, Amália, foi por vontade de Deus. Quando Deus diz crescei e multiplicai-vos, está a falar com quem? Ajudem-me. Ajudem-me. Com quem? Sim, mas os primeiros que ouviram essa ordem eram? Adão e Eva, foi o que vocês disseram. Não estava só Eva? Estava Adão e Eva, amém? Então, a ideia era sermos juntos. Até porque Deus, quando cria macho e fêmea, alguma ideia ele tinha na cabeça. Curioso. E quando nós vamos encontrar em Efésios 6, depois de dizer filhos, obedeçam, honrem o pai e a mãe, primeiro mandamento com promessa diz para os pais não provocarem ira os filhos. Plural. Embora há ali uma curiosidade no grego que eu espero chegar lá. Caminhem, por favor, comigo no texto de Mateus. Versículo 18. Alguém pode ler, se faz favor, o versículo 18, Mateus 1. Existe um plano e há um desenrolar de acontecimentos que são muito maiores e muito mais abrangentes do que aquilo que nós estamos a ver aqui. Nós sabemos que há uma promessa que foi feita desde o princípio, desde o começo da existência, e essa promessa, como vem de Deus, teria de ser concretizada. Nós estamos num ponto, ao lermos o texto, em que finalmente a redenção iria ser concretizada, mais especificamente. O rei e o reino viriam e Deus iria começar um novo povo, no meio do qual Deus se faria presente de uma maneira que até então não havia acontecido. Deus vai tornar-se humano, homem. E isto vai acontecer, e eu chamo a vossa atenção, envolvendo de maneiras distintas dois seres humanos. Maria e, sim, José. Ora, João vai nos dizer Mateus vai nos dizer o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E ele relembra o cenário em que Maria estava, e para nós que não somos daquela cultura é difícil comparar porque era noiva, mas eles ainda não se tinham casado, naturalmente, é por isso que dá para chamar-lhe noiva, mas o grau de compromisso que eles tinham já era tal que a partir do momento que Maria aparece grávida de alguém que não é de José, Maria poderia ser morta por adultério. Para nós, eu nas vezes em que faço, não é muito um dos meus ministérios, mas quando eu faço aconselhamento pré-matrimonial, eu digo até dizeres que sim, podes dizer que não. E se a convicção é não, mesmo que seja 15 minutos antes do pastor chamar à frente, se a convicção é não, é melhor dizer que não antes, porque ter que dizer que não depois é divórcio.
E nós sabemos o que é que a Bíblia ensina sobre o divórcio. Então, o nível de compromisso que Maria tinha com José e José com Maria não tem comparação a nós. Eles ainda não podiam ter relações sexuais porque não estava tudo concretizado, mas já tinham um nível de compromisso tal que nenhum deles se podia envolver com outra pessoa. E o que o texto nos diz é que antes de terem relações sexuais, porque o sentido é este, Maria dá por falta do costume das mulheres daquele mês. Quem não entendeu o que disse, peça esclarecimentos. Porque eu estou a ser gravado e estamos na casa do Senhor, não posso entrar em detalhes. E é do Espírito Santo. Eu, como sou um pecador salvo pela graça, em alguns momentos do texto da Bíblia, eu gosto de me imaginar na situação. Eu vou-me pôr no lugar de José. Ou vou-me pôr no lugar de Paulo Pedro Luvumba e a Dina vem ter comigo, Pedro, estou grávida e é do Espírito Santo. Não, mulher, não. Conta lá outra. Não. Estão a ver o problema? É muito interessante que nenhum dos evangelistas, nomeadamente Mateus e Lucas, que são os que mais se debruçam, nenhum deles nos diz quais foram os pensamentos e os sentimentos de Maria quando tem a convicção que estou grávida e ela sabe que o pai não é José. E eu tenho que ter esta conversa com ele. Eu, homem, tenho que imaginar com muito esforço, mas infelizmente eu receio que me escutam mulheres que sabem bem o que é que Maria terá sentido. Porque deram-se conta da gravidez e sabiam que é um drama, porque eu agora vou ter que contar a ele e não sei como é que ele vai reagir. Eu aqui não vou perguntar se alguém entende o que eu estou a dizer. Não quero expor ninguém. Esse pode ser um dos momentos de maior solidão de uma mulher. Estou grávida. E eu não sei como é que aquele que foi o meu companheiro do bem bom vai reagir. Jovens, as meninas, as irmãs, nós os homens somos tão... Eu vou perder amigos com esta frase, não é? Mas olha, nós somos tão convincentes, tão enfáticos quando estamos na antecâmara do bem bom. Dá para perceber? Irmãos, ajudem-me, está bem? Não quero ficar muito mal. Mas depois, quando vêm as consequências do bem bom, já não podemos não ser tão enfáticos, nem tão convincentes, nem tão presentes. Muito menos participativos. Minha jovem irmã tira-lhe bem a fotografia, está bem? E faz muitas perguntas. E é aí que o pai e a mãe, que poderão vir a ser os futuros sogros, não precisam ser sempre tão simpáticos, está bem? Eu assumo o que eu estou a dizer. Façam-lhe as perguntas antes. Vais ser um pai presente? Ou... Mas isso é cultura de igreja também. Porque Maria estava nesta situação grávida, o pai não é José. Em nome de Jesus, o que eu mais gostaria para si, minha irmã, é que quando a irmã se achasse grávida, tivesse a convicção, ele vai estar presente e ele vai participar. Posso ter um amém? Eu estou grávida e tenho a convicção que ele vai se fazer presente e vai participar. Porque o filho é nosso, não é meu. É nosso. Até onde eu sei, nenhuma mulher gera um filho sozinha. Até onde eu sei. Macho e fêmea foi o que Deus criou. Crescei e multiplicai-vos é uma ordem dada aos dois. É verdade que a promessa tinha o descendente da mulher. Já tinham reparado isso lá no Gênesis? O descendente da mulher. Não diz o descendente da mulher e do homem. Então não é preciso homem. Descendente da mulher. Já agora lembremos-nos que um filho de um homem
e de uma mulher não só seria 100% humano, mas seria também pecador. Concordam comigo? E isso não iria resolver o nosso problema. Porque nós precisávamos de alguém semelhante a nós, mas sem pecado. Deus pensa as coisas bem. Daí ser descendente da mulher. E não de homem, para não ser 100% pecador. E Jesus nem é 5% pecador. Jesus não tem pecado. Um homem apenas nunca teria descendência, uma mulher apenas também não teria descendência. Ainda que Deus tivesse no seu plano uma intervenção sobrenatural, de um Deus feito homem, descendente da mulher, eu quero chamar a vossa atenção que facilmente poderia haver um problema de legitimidade ao trono. Sim, porque Jesus é descendente de Davi. E para se chegar ao trono, naquela cultura, a linha era masculina. Patrilinearidade. É verdade que nós sabemos que Jesus, por Maria, era descendente de David, certo? Maria era descendente de David. Mas para ter acesso ao trono, ele tinha que ter uma ascendência masculina de Davi também. Como é que Deus vai resolver isto? É descendente da mulher, precisa de ter a ascendência de David, mas não tem sêmen do homem. Vejam a maneira interessante como Deus vai resolver isto. Em Lucas capítulo 1, versículo 27, nós temos o evangelista a dizer que então o anjo vai a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. José é descendente de Davi. E não foi por acaso. Foi por vontade de Deus. É muito interessante em Gálatas capítulo 4, se vocês guardarem referência, Gálatas 4, 1 a 7, Paulo vai dizer aos Gálatas a certa altura: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sim, no plano divino, Jesus chegaria à encarnação pela via de uma mulher. Mas não se esqueçam, temos o problema da linhagem real para Jesus legitimamente, permitam-me dizer assim, reclamar o trono. E tínhamos ainda um outro problema. Vocês acham mesmo que a Trindade iria participar naquilo que eles desde sempre sabiam que iam se tornar um dos problemas mais graves da humanidade, que é a ausência do Pai? Vocês acham mesmo que Deus ia cooperar nisso? Já tinham refletido assim? Fazer Jesus chegar à humanidade órfão de pai? Filho de pai ausente? Filho de pai omisso? Já tinham refletido nisto? A Trindade disse não. Jesus vai ter pai. E pai presente e participativo. Glória a Deus. O que eu estou a tentar dizer esta manhã é que o exemplo que tu deves seguir não é de um pastor, não é de um irmão na igreja, é do próprio Deus. É do próprio Deus. Quais são os dramas familiares que tu conheces que seriam substancialmente diferentes se o pai daquela jovem ou daquele jovem, se o pai daquela criança estivesse mais presente e se envolvesse mais? Os americanos trabalham isso bastante bem. E este irmão que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, conheço pessoalmente, que escreve este livro, é um livro ainda grandito, 400 e picos páginas, anda à volta desta ideia. O mundo precisa de um pai. Pais presentes e que participam. Vamos avançar. Versículo 19.
Portanto, não se esqueçam, o que Mateus nos está a dizer é que eles estavam comprometidos, Maria fica grávida, não é de José. E o versículo 19 vai nos dizer assim. Alguém pode ler, se faz favor, o 19? Acompanhe o pensamento de José. O filho não é meu. Portanto, significa que Maria pulou a cerca. Mas também eu conheço o caráter de Maria. Não quero deixar Maria mal. Não quero que ela fique com má fama aqui em Nazaré. O que é que eu faço? E se José tivesse ido falar com o pastor Tiago Bugalho, o pastor ia aconselhá-lo, José, calma. Irmãos, permitam-me dizer uma coisa. José deu uma de homem macho. Sim, homem macho, não pede conselho, sofre sozinho, pensa com a sua cabeça e depois decide e avança. Como o pecado nos estragou. Sabe qual é a vantagem que eu tenho, meu irmão? Eu sou homem como você. Como nós homens ganharíamos imenso se tivéssemos mais encontros de homens, mais momentos de partilha, de abrir o coração, desabafar uns com os outros, apresentar os problemas, orar uns pelos outros. Quanta luta tem estado talvez no seu íntimo, meu irmão, e você tem carregado sozinho. E às vezes nem com Deus você fala. Olha esta luta, é um homem justo. Não quer trazer má fama a Maria, mas não sabe como resolver este dilema. E a solução que lhe ocorre é: vou sair pela calada da noite. Eu tenho refletido comigo mesmo, não está escrito, portanto, ouçam com um asterisco o que eu vou dizer a seguir. Eu acho que José poderá ter pensado assim: se eu me for embora, na aldeia existe uma possível explicação que vai circular. José portou-se mal, teve sexo com ela antes do tempo e, como sabe que se portou mal, fugiu. O filho é dele. Isto é um raciocínio meu, não está na Bíblia. Porque se ele era justo e não queria infamá-la, eu não estou a ver qual seria a outra vantagem dele se ir embora. Mas isto é uma opinião minha, está bem? A verdade é que ele pensou isto. Pois é, estávamos lá no bem bom, entusiasmamo-nos, plural, fizemos juntos, plural, ela agora deu-me esta notícia e vou fugir, singular. Participei na campanha do referendo para o aborto, participei em todo aquele debate, inclusive quando foram feitas tentativas para se mudar a lei. E uma das coisas que eu me lembro numa audiência na Assembleia da República com a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, não vou dizer os nomes de algumas das deputadas que vocês conhecem que estava lá, a certa altura é feita uma observação por uma deputada, eu pedi aos colegas se podia responder aquilo e eu disse: com a lei que vocês estão a fazer, vocês estão a criar condições para que os homens que já têm tendência a fugir quando há uma gravidez, com base na lei que vocês estão a criar, ainda estão a dar mais razão para ele fugir. Porque o argumento é: o corpo é meu, a decisão é minha, tu não tens nada a ver com isso. Olha, estou no ir. Esforços e soluções humanas. Comportamentos tão típicos do macho. Um humano masculino, mas sem Deus. Porque o texto não nos diz que José pôs-se de joelhos e começou a clamar: Deus, explica-me. E irmãos, sendo justo e não queria trazer má fama, tentou arranjar uma solução. Os meus
parceiros na masculinidade entendem o que eu estou a tentar passar aqui. Ganharíamos mais se falássemos mais com Deus. E ganharíamos mais se levássemos as cargas uns dos outros. Não sei, a igreja tem ministério de homens? Homens? Não sei mesmo, estou a perguntar. Tem? Glória a Deus. E estou a ver a hora. Eu vou chegar a um ponto, se houver um próximo convite, aquilo que eu gostaria de trabalhar nesta área já seria só talvez com homens. Então, se Deus nos quer presentes e participativos, o que é que nós devemos fazer e como? Irmãos, deixem-me só dar-vos um exemplo. Há aquilo que se chama a bricolagem, aquelas tarefas de casa. Eu sou uma nódoa nisso, como homem. Eu sou um desastre. Perguntem à minha mulher e à minha filha. Eu nem vou olhar, que elas devem estar a acenar com a cabeça. A expor o pai e o marido desavergonhadamente. Querem que eu vos responda à seguinte pergunta? Quantas vezes é que o pastor se lembra de estar com o seu pai com uma chave de aparafusar e você com uma chave de aparafusar e o seu pai a ensinar-lhe a fazer? Quantas vezes é que vocês acham que eu me lembro disso? Entendem o que estou a dizer ou não? O seu filho está a aprender a ser pai consigo, meu irmão. Já nesta altura. Amém? O seu filho está a aprender a ser pai, olhando para o pai que ele tem. É por isso que nós, homens, precisamos de nos ajudar uns aos outros. Orar uns com os outros, para não estarmos naquela situação de José, que até quero fazer o bem, mas estou a pensar sozinho e nem sequer estou a pôr Deus na equação. É Isaías 64, de 1 a 9, anotem que a certa altura vai nos alertar que as nossas... versículo, portanto, eu disse Isaías 64, 1 a 9 para terem passagem completa, mas eu leio o 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Sem Deus, as minhas melhores intenções e as tuas não resolvem a situação. As melhores, imagina as piores. O que é que nós temos visto serem os resultados de filhos que nascem e depois crescem com pais ausentes e passivos ou inativos? O que é que têm sido os resultados de uma masculinidade sem Deus? Pesquisas mostram eu pus este primeiro slide para vos mostrar, a intenção não é que vocês consigam ler, é só para vos mostrar que isto são pesquisas que existem mesmo, não é invenção minha, está bem? Nos Estados Unidos, isto é recente, 2023, há estudos que apontam que 1 em cada 4 crianças, 1 em cada 4, está a viver num lar em que não está o pai biológico, não está um pai adotivo, nem sequer o padrasto. 1 em 4. Significa que 1 em 4 crianças não tem um modelo masculino para o qual olhar. O que significa que a resposta de um modelo masculino que algumas crianças vão ter são os homens da igreja. Ouçam-me isto. Elas não têm outra alternativa. Se não olhar para os homens da igreja da qual eu faço parte, para eu ter alguma noção, o que é que seria um pai? O que é o marido que eu quero procurar? Há pesquisas que então vão nos mostrar que a ausência do pai vai trazer várias consequências na vida
de crianças. E eu quero só mostrar algumas. Maior risco de pobreza. Irmãos, entendam isto, está estudado. A criança que acabou por crescer num lar onde não tinha pai, enfrenta maior risco de pobreza. Maior probabilidade de ter problemas comportamentais. Há mais professoras ou professores aqui? Há mais? Há? Discorda disto? Ok? Às vezes a pergunta seria, onde é que está o pai desta criança? É. Maior risco de mortalidade infantil. Incrível. Estranho. Juntando o fator ausência do pai, há mais probabilidades daquela criança morrer na infância. Percebem porque é que eu disse às senhoras deputadas e, no fim, com a maior cara de pau, fui-me despedir de cada uma delas com um aperto de mão. Tive cada olhar. Ui. Fulminaram-me ali com o olhar. Até a próxima, senhora deputada. Estamos a fazer mal a nós mesmos quando os pais são ausentes e omissos. Maior probabilidade de vir a cometer algum crime. Maior probabilidade de acabar por ser preso. Maior risco de gravidez na adolescência. Aquela menina que cresceu em casa onde não tinha pai, é mais provável que venha a engravidar na adolescência. Isto são estudos, não são opiniões. Maior probabilidade de ser abusada ou negligenciada essa criança. Maior probabilidade de vir a consumir álcool ou drogas. Maior probabilidade de sofrer de obesidade. E os irmãos vão olhar para mim e estão a dizer, esta estatística não confere. O irmão disse que é órfão e está aí esquelético. Há exceções, irmãos. Exceções. Maior probabilidade de insucesso e abandono escolar. Estratégias práticas, até porque tenho que começar a organizar-me para acabar. O irmão não tem que dominar matemática e física e química e todas as áreas, mas estão a ver aqui homens da igreja, como é que nos podemos ajudar uns com os outros. O irmão descobre que o seu filho ou a sua filha tem dificuldades em física ou química. E até um irmão na igreja que é barra nisso. O pai tem uma solução. O irmão tal da igreja vai dar explicações. Quem é que arranjou a solução? Foi o pai. E isso vai trabalhando no íntimo da criança. Isto é só para lembrar a fonte. Preciso de avançar. Eu e a palavra de Deus temos esta guerra, é que ela entusiasma-me. Nosso irmão Rui Pedro disse uma frase, eu disse, Rui, nunca digas isso ao Paulo Pedro do Vumba, nunca. Almoçávamos cá e jantávamos. Versículo 20. E projetando ele isso, José não só pensou, começou a fazer projetos. Vou-me embora. Mas não te esqueças, no caso de José, até com boa motivação. Posso ter um amém? Ele está a pensar que fazendo assim é o melhor. E projetando ele isso, ele já estava nos planos. Oh, que bom. Deus intervém. Eis que, em sonho, um anjo do Senhor aparece-lhe no sonho e diz-lhe o seguinte: José, não tenhas medo. Eu costumo dizer na brincadeira, homens com O grande. Eu sei que é com H, é só para brincar. Nós que somos homens com O grande, temos muito mais medo do que gostamos de admitir.
Não, o irmão não precisa abanar a cabeça, não é? Para a sua esposa não ver. E fica só entre nós, está bem? Ah, ok. Ok. Vira a câmara, irmão, vira a câmara para ali. Quanta coisa nós fazemos por medo. Medo. E uma das que mais fazemos por medo é fugir. Às vezes até foge-se com medo do se calhar possível futuro sogro. Sogros, uma dica. Uma cara feia de vez em quando fica bem, para ver se ele tem coragem mesmo de... Não é? Que ele que um dia vai ter que enfrentar quem vai querer fazer mal à nossa filha e aos nossos netos e netas, não é? O cara tem que ter coragem ou não? Então, na primeira visita, irmão, uma dica. Isto também, até estou a dizer fora do púlpito, isso é uma opinião humana. Irmão, não sorria tanto no primeiro convívio. Ele tem que sentir assim uma... Estou a brincar, está bem? Ou não. José, não temas. Curioso. Havia uma outra coisa a trabalhar no íntimo de José que só ficamos a saber aqui. Havia medo. É curioso, não é? Quantos e quantos homens, perante a parentalidade, ficam cheios de medo? Ai, é tão pequenino, é tão pequenino. Acho que vou deixar cair. Irmão, o truque é começar logo a pegar já na maternidade. Digo eu. Perca já o medo ali. Ai, vou mudar a fralda, depois não sei como fazer. Irmão, já faça na primeira vez. Eu já estou a ver alguns a dizer, o pastor aí por aí, então e depois a minha esposa vai fazer o quê? Não, eu só estou a dizer que o irmão fica por dentro. E se for necessário participar, o irmão participa. Sem medo. Pois o irmão vai ficar por dentro que a fralda é para pôr naquela zona, aperta-se. Não é para pôr mais acima, é ali. Tranquilo. Eu vou estar lá na reunião de pais e vou ser o único homem. E? Lembro-me de uma reunião de pais encarregados de educação, creio que na turma da Beatriz. A turma estava a ter tais problemas que os professores, a diretora de turma e os outros professores acharam por bem fazer uma coisa rara, que juntaram na mesma sala todos os alunos e os encarregados de educação que vieram àquela reunião. E estávamos lá. Não sei se te lembras disso. Não, da Gabriela, é da irmã mais velha. E entre outras coisas, eu lembro-me dessa reunião, a sala tinha esta configuração, o quadro estaria ali, eu estava naquele canto, e lembro-me da ponta de lá, uma jovem, que pede a palavra e pergunta, mas porquê que vocês, os pais, não nos dão a liberdade de nós fazermos o que queremos? Porquê que vocês nos impõem tantas regras? Eu olhei para a diretora, pedi licença, posso eu responder esta pergunta? E não é que a diretora deixou, eu olhei para ela lá no fundo e eu disse, a razão é simples, porque vos amamos. Quem ama um filho não deixa o filho fazer tudo, especialmente quando nós sabemos que prejudica. Desconfio que essa jovem vai-se lembrar que havia lá um pai negro que na reunião deu aquela resposta, que foi um homem que falou. Presente e participativo. Então, nos encontros de homens, se calhar temos que orar pelos nossos medos. Homens, aí as irmãs não precisam de estar, está bem? Precisam de saber os nossos medos. Fica só entre nós, homens. E oramos uns pelos outros. O que a irmã pode fazer é pôr um papelinho com a lista dos medos no bolso dele e ele levar para a reunião porque ele pode se esquecer. Reparem, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O que Maria te disse é mesmo verdade. Versículo 21. José, o que se vai passar é o seguinte.
ela dará à luz um filho. Já tinham reparado? Quem é que tinha que tratar de dar o nome? Quem tinha que ir ao registro? Registar a criança? José, és tu. Quero-te presente e a participar. Vais dar nome à criança. E até José tem um extra para te dizer. Esse filho, que tu vais ser o pai adotivo, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Sabem o que é que Deus está a dizer, meus irmãos? José, conto contigo. José, conto contigo. Para seres o pai do meu filho. E sim, o Salmo 127 diz-nos que os filhos são uma dádiva do Senhor. Estão comigo? Então, meu irmão, que és pai, ou que podes vir a ser pai, o que Deus está sempre a dizer, eu conto contigo para seres o pai do meu filho, ou da minha filha. A segurança do valor que uma mulher deve ter, a segurança do valor que ela própria tem, que uma mulher deveria ter, sabem de onde é que essa mulher deveria receber? Do pai dela. Eu vou repetir a ideia. Os primeiros a passar a uma mulher o especial que tu és, o valor que tu tens em Deus, o cuidado que tu deves ter com o teu corpo, de maneira que não entregues para o primeiro gabiru que aparecer e que te der uma cantada. Ela deveria ouvir isso do próprio pai. Filha, o pai ama-te. Tu és muito importante para o pai. E como muitas vezes elas não ouvem isso do pai, chega o manganão, todo gingão e todo cheio de patuá. Tenho que aproveitar, o pastor Tiago não está, e depois ela só me convidou uma vez e fica arrependido, já não convida mais. Salmo 127. Os filhos são dádivas do Senhor. José, conto contigo. Vamos acelerar. Efésios 6:4. Diz o 1, 2 e o 3 para os filhos obedecerem aos pais, e chega no 4 diz, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E há aqui é interessante que a palavra grega que está antes para dizer aos filhos para serem obedientes aos pais, não é a mesma palavra grega que está aqui. E a palavra grega que está aqui, que pode ser traduzido para significar pai e mãe, como eu e a Dina somos pais da Beatriz, mas pater é mais provável significar o progenitor masculino. E isto não se vê na língua portuguesa, mas vê-se no grego. O que significa, meu irmão, que quando... E reparem, Efésios é muito interessante, que explica-nos a salvação, e depois quando entra na parte prática, antes até de olhar para a igreja, no sentido do detalhe, diz, maridos, vocês façam assim, esposas, vocês façam assim, depois fala-se, filhos, vocês façam assim, e pais, vocês façam assim. E quando diz, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, a palavra grega que está lá dá para pelo menos dizer o seguinte, envolve os homens. Só para não dizer, está especialmente focada nos homens. Versículo 24 e 25. Alguém pode ler 24 e 25? Obrigado, irmã. Deus está a explicar o que é que ele iria fazer. E porquê é que ele iria fazer e como é que ele iria fazer. Dentro do que Deus está a fazer, Deus quer envolver José.
E Deus instruiu José. O que é que José fez? Na qualidade de homem e de pai adotante, José obedeceu. Fez como lhe tinha sido ordenado. Recebeu a mulher, esteve ao lado dela, deu o nome ao filho. Casou-se com a mulher efetivamente, esteve ao lado dela. E quando o filho nasceu, ele deu o nome ao filho. Como é que um dos cantores pimbas cantou? Quem será? Será o pai da criança? Onde é que anda mesmo o pai da criança? E José disse presente. Presente. E é muito interessante que José, por ser da linhagem de David, confirmava as condições de Jesus reclamar ao trono, porque Jesus era descendente de David do lado da mãe e do seu pai adotivo. Olha a soberania de Deus em serviço. E eu quero pintar-te rapidamente, e eu sei que posso fazer rapidamente porque são textos que vocês conhecem. Há ou não na vida de Jesus marcas da presença de José? Vocês sabem a resposta. Andem lá comigo rapidamente. Mateus 3:17. Mateus 3:17, primeiro. Aqui em Mateus 3, Jesus está a ser batizado por João o Batista e a certa altura é-nos dito: e eis uma voz dos seus que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. É o próprio Pai a falar. Mas nós sabemos que Jesus teve um pai terreno. Lucas 2:4. Leio. Subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de David. Quando houve o decreto do imperador e foi preciso eles irem a Belém se registar, Maria foi sozinha? Não. Quantos e quantos casos há? De mulheres que quando têm que ir à obstetra, têm que ir sozinhas. Mas não fizeram filho sozinhas. Faz-te presente, participa. Mateus 2, 13-15. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito te chamei, meu filho. Quando Jesus precisou de proteção e foi refugiado, Maria fugiu sozinha? Não. Irmãos, deveria nos comover, devia mexer com a nossa alma, nos comover. A ponto de nós, como igreja, assumirmos isso como uma responsabilidade coletiva. Vamos ser, como igreja, o pai presente que estes jovens da nossa igreja não têm. E não pode estar a nossa irmã sozinha a fugir para o Egito com os seus filhos. Porque o Pai não se faz presente. Lucas 2,16. Quando os pastores vão visitar, foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. O homem estava lá. Não te esqueças, o filho nem era dele. O homem estava lá. Lucas 2, 22-24, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E deram a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Quando Jesus foi apresentado segundo a lei, Maria não foi sozinha. José estava lá. Lucas 2, 33. Quando a profetisa Ana, por exemplo, diz coisas a respeito de Jesus, José está lá e ouve. 2,33 de Lucas diz: José e Maria se maravilharam das coisas que dele dizia. O irmão que levantou a mão, como professor, eu talvez desconfio que como professor se perguntasse a um pai: sabe quais são as dificuldades do seu filho? Dá para rir, não dá? Como professor, não é?
Pai, é melhor perguntar à mãe. Mãe é que sabe. Mãe é que sabe. O pai está para ganhar o dinheiro e providenciar. Irmão, vamos ler a Bíblia. Está bem? Não vamos só ler a cultura. Vamos ler a Bíblia. Explique-me isto. Porquê que José esteve de estar? Se afinal de contas até era o Filho de Deus. Para depois acontecer o impacto que nós vamos ver. E eu vou chegar lá. Lucas 2, 41 a 52. Ora, todos os anos iam seus pais, que envolva José, a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Vou ganhar tempo, sabem qual é a história? Eles foram lá, Jesus vai ao templo debater com os entendidos, a família começa a fazer a viagem, eles pensam que vêm com os parentes, a certa altura dão por falta de Jesus. Maria não foi à procura de Jesus sozinha. José estava ao lado dela. Alguns já vão dizer, pois, mas quando encontraram, quem falou foi Maria. Passou-me um pensamento que não vou dizer. Perder a amizade dos irmãos é uma coisa, das irmãs é outra. Então ainda bem que eu não disse. Mas José estava lá. Entendem o que eu estou a tentar enfatizar para ficar marcado? Presente e participativo. E na parte final deste texto, diz-nos, 51 e 52, desceu com eles, Jesus desceu com o pai e com a mãe, foi para Nazaré e era-lhes, plural, sujeito. E sua mãe guardava no coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Qual foi o impacto que isto trouxe? Lucas 3:23 diz-nos, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Quando Jesus começa o ministério, o que havia na mente das pessoas em Nazaré é que aquele Jesus era filho de um tal de José. Teve pai. Os pais que eu vi e nomeei e os outros que eu não nomeei. Que Deus permita que nunca aconteça que haja dúvidas sobre quem é o pai do meu filho ou da minha filha. Posso ter um amém? Com os meus defeitos, com as minhas limitações, o pai sou eu. E quero, com a graça de Deus, estar presente e participar. Não quero ser um pai omisso, ausente. Lucas 4:22, lemos, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Reparem, Jesus já está a ministrar, está a ensinar de uma maneira que impressiona as pessoas. E a pergunta é, como é que é possível se este é filho de José? João 1:45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus tinha pai. E o pai era conhecido. João 6:42, e diziam, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como, pois, diz ele, desci dos céus? Em Mateus 13, não é este o filho do carpinteiro? Naquela altura as profissões aprendiam-se de pai para filho. Lembra-se de eu ter falado que não tenho histórias de apertar parafusos com o meu pai? O irmão e a irmã também é daqueles que acham que Jesus aprendeu carpintaria assim por milagre. Eu vi uma vez parte de uma pregação de um pastor que me deu vontade de me atirar da janela. A sério. Ele dizia, na altura, o tempo de entrega dos móveis em Nazaré, e ele dizia lá X meses. Jesus entregava na hora, porque Jesus fazia assim, aparecia o móvel. Ele disse, pela madragoa, onde é que este homem foi tirar isto? Jesus teve 9 meses no útero. Ok? Jesus cresceu. Jesus aprendeu carpintaria com o pai. E o tempo de entrega era o normal. Sabem porquê? Porque o meio de transporte que Jesus usava habitualmente para atravessar as águas não era a pé, era de barco.
A pé foi uma vez ou outra. Normalmente ia de barco. O filho do carpinteiro. Eu quero terminar assim. Mais umas estatísticas. Um pai envolvido é bom para a mãe. Uau! Isto nos Estados Unidos. Está estudado que nos Estados Unidos a maior probabilidade da mãe ser melhor cuidada pelo sistema de saúde deles quando o pai acompanha. Aqui não se passa assim. Menor probabilidade da mãe que está grávida consumir tabaco durante a gravidez, estando o pai presente e participativo. Partos mais saudáveis. Uau! Um pai presente faz bem à saúde da mãe. Recomenda-se. Menor risco de trauma pós-parto ou depressão pós-parto. Sim, as irmãs sabem tão bem como eu, porque se o pai está presente àquelas alturas que as irmãs podem fazer assim, cuida lá do teu filho, se faz favor. É ou não é? Agora aguenta-te um bocado, eu preciso dormir. Agora, se o pai não está, alguém entende o que eu estou a dizer? Aí a mãe tem que aguentar tudo. O que consegue e o que não consegue. Menor risco de stress no exercício do papel de mãe. Mais tempo de descanso e lazer para a mãe. Maior satisfação com o próprio casamento. É aqui que eu estou a ganhar as minhas irmãs. Oh, glória! As irmãs vão voltar para casa. Ouve o sermão do pastor, está bem? Para o teu bem. E deixa-me também colocar isto. É bom para o pai. Vejam, isso é bom para toda a gente. É bom para a sociedade, é bom para a mãe, é bom para a criança, é bom para o pai. Reparem, quais são os benefícios que um pai colhe quando ele se faz presente e participativo. Eles são mais felizes. A sério, pastor? Então, vou ficar com menos tempo lá no café e para acompanhar o Sporting e o Benfica e... Os meus colegas vão se rir de mim quando eu disser que sei mudar uma fralda. Vais ser mais feliz. Vais. Incrível. Esta impressionou-me. O próprio pai vai ter melhor saúde física e mental. O irmão descobriu agora porque é que está a ter problemas de saúde. Não, estou a brincar. Estou a brincar, está bem. Quem diria? Até estava capaz de ter mais 1 ou 2 filhos só para aumentar. E a me empenhar melhor desta vez. Sofrem de menos depressões. O pai, está-se a falar aqui do pai. A sério, pastor? Mesmo com aquele filho e com aquela filha? Sim. E não se esqueça que a sua mãe também sofreu muito consigo, está bem? Os próprios pais têm uma autoestima mais elevada. Os pais passam a estar mais envolvidos na comunidade. Que, entretanto, quer saber onde é que há um clube para o filho ir jogar, onde é que há a natação para a filha, onde é que há a coisa. E o próprio pai está envolvido nisso e procura saber. Muito interessante. Movimentos cívicos. Durante os 4 anos que a Beatriz esteve na escola, eu fui vice-presidente da Associação de Pais. Bom, também porque a mãe da Beatriz pediu-me. Parece que ela estava a ter lá uns assuntos na escola e precisava ter um... está a ser gravado. Não, fui vice-presidente. E foi um tempo bom. Sabem, irmãos? Irmãos, se puderem, envolvam-se na Associação de Pais. É uma boa oportunidade para influenciarem a comunidade. Quantas propostas eu lá pus, quantas coisas eu tentei influenciar lá. Sal, luz e perfume, é o que a Bíblia diz que nós somos. Então, se o irmão deixa que a irmã seja só a encarregada da educação, o irmão não se envolve, o irmão lá vai se dar conta de situações e vai poder dizer, olha, se fizermos assim. E sabem, os professores estão assim de gente que lhes ajude com soluções. O irmão vai se tornar o melhor amigo dos professores na escola. Quando o irmão vier, eles vão estender passadeira.
Porque este pai ajuda. Este pai colabora. Este pai está presente. Este pai participa. Esses pais são mais movidos para adotar um modelo de masculinidade mais saudável, reduzir o consumo de álcool e estupefacientes, drogas, procurar trabalhos mais seguros e mais estáveis, administrar melhor o seu dinheiro, fortalecer os seus laços familiares. Irmãos, quero convidar-vos a ficar em pé. Repararam certamente que eu não falei muito de como é que fazemos isto. Era mais de 2 horas. Mas aquilo que eu tentei deixar é que no próprio Deus o Pai nós temos um modelo. Jesus vai chegar à Terra. E para chegar à Terra, num certo sentido, não preciso de um homem. Mas eu quero um homem envolvido. E guarda este versículo. Quando Jesus começa o ministério, era quase de 30 anos, e era como se cuidava, filho de José. Na cruz temos Maria. Tanto assim que Jesus tem que dizer a João, João, esta agora é a tua mãe. Cuida aí dela. Não temos José. Muito provavelmente já estava morto. Mas como o exemplo de José, quando eu comecei a estudar coisas como o mundo precisa de um pai, recentemente paternidade em crise, liderança pastoral da igreja, recomendo vivamente. Homem nota 10, já conhecem este. Quando eu comecei a mexer com estas coisas, a ler isto, a pregar sobre isto, a ensinar sobre isto, eu passei a respeitar profundamente o exemplo de José. Como hoje me emociona. O homem esteve lá. Tanto que eu desconfio que foi ele que ensinou carpintaria a Jesus. E o filho nem era dele. O que é que tu estás disposto a fazer pelo teu filho, pela tua filha? Porque a vontade de Deus é que tu estejas presente e que participes. Eu quero convidar o nosso irmão que abriu o culto, dirigiu para ser ele a fechar com uma palavra de oração. Muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa atenção. Que Deus vos abençoe. Nós vamos orar. Oremos. Senhor, agradecemos-te, Pai, pela tua palavra.